Beleza, é um dos maiores atestados de saúde que existem. É também um status genético. Todo mundo quer estar perto de uma pessoa bela e todo mundo quer passar os genes desse espécime adiante. A beleza é algo tão poderoso que era considerado algo divino. Dizia-se que uma pessoa bela foi alguém que foi tocada por Deus. E existe até o caso daquela cortesã Afrinéia que foi poupada da sua sentença por ser muito bela. Quando é que a busca pela beleza se transforma em algo extremamente nocivo? E por que que os homens que buscam essa estética perfeita se transformam nas piores pessoas para um relacionamento afetivo? Quais são os demônios que surgem quando a busca pela beleza se transforma em uma obsessão? Mas já vou deixar claro aqui, não tem problema nenhum você se arrumar. Até porque um homem desleixado também não é um bom sinal. Mas quando você começa a ficar obcecado, todo na régua, vira uma paranoia, aí a coisa começa a mudar de figura. Porque você começa a entrar em um lado sombrio, pois a beleza se transforma em vaidade. E a vaidade é um braço de um dos piores pecados capitais, que um homem não pode flertar de forma alguma, pois esse homem se torna uma pessoa que não é digna de nenhuma confiança. E se você se relacionar afetivamente com esse homem, ele vai sabotar a sua jornada. E relacionamento é uma coisa extremamente importante em nossas vidas. Um relacionamento pode te levar aos cumes da prosperidade ou então te levar para o inferno de Dante. E o homem que busca a beleza a qualquer custo são os piores tipos de homem que você pode se relacionar. E para não gerar julgamentos falsos, vamos entender de uma vez por todas como é que se detecta um homem vaidoso. Um homem que não é vaidoso, ele vai se arrumar, ele vai colocar um perfume, ele vai se preocupar em causar uma boa impressão no primeiro encontro, numa reunião. Depois de arrumado, ele vai esquecer aquilo e se torna extremamente natural para ele. Já um homem que é vaidoso, não. Ele vai se arrumar, mas só que ele vai se transformar em um objeto de culto. Ele vai querer ficar recebendo elogio, vai ficar pousando na frente de cada espelho, vai ficar fazendo caras e bocas para cada foto que alguém quiser tirar, vai querer ficar arrancando elogios dos outros. Então, o vaidoso é justamente isso, é uma pessoa que vai tentar se transformar em um objeto de culto. E quando o cara for feio, é pior ainda. Ou seja, a patologia ali é muito mais grave. Tome cuidado. Vamos agora entender a qual pecado capital a vaidade pertence e por que os homens vaidosos são tão perigosos. Bom, é porque a vaidade, como eu já falei, é o braço de um dos pecados capitais mais terríveis que existem, que é a soberba. E o que é uma pessoa soberba? É uma pessoa que dá um extremo valor a si mesmo. Ela cobra dos outros uma estima e uma consideração muito, mas muito além do que ela realmente merece. E quais são os problemas desse pecado capital ser algo tão pujante em alguém? A primeira coisa é que uma pessoa soberba, ela não aprende. Você não consegue evoluir um relacionamento com alguém soberbo, porque ele é incapaz de aprender. Por isso que eu considero o pior pecado capital que existe. Não adianta, você sempre vai estar errada, você sempre vai ser o problema, ele não tem defeitos, ele não erra, os erros dele foi você que induziu ele a errar. E como pessoas soberbas geralmente erram muito porque não aprendem, vai ser uma briga eterna o relacionamento. Ele vai estar sempre te acusando de um monte de coisas porque ele comete os erros, fica muito frustrado e aí desconta tudo em você. Já o segundo ponto, que é muito problemático de um homem soberbo, é que tudo ameaça ele. Todas as vezes que ele perceber que você está melhorando e ultrapassando ele, o que não é muito difícil, ele vai sabotar você. Ele vai criar uma série de estratégias para diminuir você, para que você não cresça. Porque todo mundo que cresce ao lado de um soberbo
ameaça. Ou seja, o maior medo do homem soberbo é o seu sucesso. E por último, como eles se acham muito especiais, eles têm aquele tipo de pensamento perigosíssimo: se eu não tenho, ninguém pode ter. Então, quando você muitas vezes tentar finalizar o relacionamento com esse tipo de homem, pode ser que desencadeie uma situação de violência, por exemplo, ou de perseguição. É sempre muito difícil finalizar relacionamentos com homens vaidosos. Eles não aceitam rejeição. Aí muitas vezes o que é que eles fazem? Você finaliza o relacionamento, eles correm atrás de você e aí vocês reatam, aí ele acaba com você, só para dizer, não, eu que acabei com ela. Outro problema é que o homem vaidoso é um homem feminino, pois o cultivo da beleza é um atributo do universo do feminino e não tem problema nenhum quando cultivado de forma saudável. Mas o vaidoso, como eu já falei, é alguém que extrapolou isso. Isso significa que esse homem tem a polaridade feminina dele agigantada. Tá lá na Bíblia, né? Os afeminados não entrarão no reino de Deus. Por que tem isso na Bíblia? Não é se referindo a questões de sexualidade, não. Um homem afeminado é um homem que tem o feminino dilatado. O feminino tem a ver com as suas emoções e com seus instintos. Uma pessoa afeminada é uma pessoa muito emocional e uma pessoa muito instintiva. E pessoas muito emocionais e muito instintivas não têm inteligência. Elas não conseguem tomar decisões assertivas, elas não têm senso hierárquico, elas não conseguem alocar recursos escassos, elas não têm autocontrole, elas tomam decisões pautadas o tempo inteiro nas emoções, então não são pessoas confiáveis. E é por isso que o reino de Deus estará vetado para elas, porque uma pessoa que vive pelos instintos costuma flertar o tempo inteiro com o caos. E o caos é o quê? O caos é o diabo, né? Um homem muito afeminado é um homem que não tem senso hierárquico. E ele acaba, nessa busca pela beleza, fazendo uma porção de procedimentos estéticos que muitas vezes deformam a sua identidade. Existe uma ciência chamada fisiognomonia, que é uma ciência que estuda os seus traços faciais. Por exemplo, o queixo representa a sua vontade, a região da testa é a sua inteligência. Os lábios na fisiognomonia é a forma como você expressa as suas emoções, as suas paixões. Quando você começa a mexer no seu rosto sem critério, de forma irresponsável, você acaba destruindo toda a sua identidade. E isso, obviamente, vai destruir você, vai perder a sua identidade, você não vai se reconhecer mais como pessoa, porque você mexeu nessa identidade original que você nasceu. E é muito comum, né? A gente vê homens muito vaidosos que se deformaram completamente. E aquilo sim vai ter um efeito devastador. A pessoa geralmente fica maluca. Também agora está na moda o uso de esteroides anabolizantes. Muitos desses esteroides são extremamente tóxicos para o sistema nervoso. E aí, um cara que é vaidoso, já é soberbo, já se acha o Deus Sol, irritado, agressivo, com o sistema nervoso prejudicado. Pronto, o que é que você acha que vai acontecer? Basta que você o provoque para que ele seja violento com você. Como houve agora um caso daquela garota que levou 60 socos do namorado. E aquele rapaz visivelmente fazia uso de esteroides anabolizantes e era visivelmente muito vaidoso. E por último, o homem afeminado, ele vive sempre naquele modo luta ou fuga. E aí ele vai sempre se expressar de forma violenta, ou violência física mesmo, ou violência psicológica, criando jogos de manipulação, torturando o seu psicológico, te amarrando, te castrando, para que você nunca saia do cativeiro que ele te colocou. Fica aqui o vídeo de alerta para vocês, mulherada. Eu vou deixar agora aqui no final 2 vídeos para você assistir, com 2 perfis de pessoas que você também deve evitar: a sogra e a garota do job. Tchau, tchau. Um abraço.